Eu me lembro muito bem, toda vez que eu ia para uma entrevista de emprego e me perguntavam: Gabriel, como você se enxerga daqui 10 anos, daqui 5 anos? E eu sempre respondia a mesma coisa. Talvez de forma intuitiva, inconsciente, ou talvez porque eu era apenas um jovem sonhador. Saí do ensino médio, sem nenhuma pretensão de fazer nada na minha vida, não tinha ideia do que fazer, e mesmo se eu tivesse alguma ideia, não tive a capacidade de passar em alguma faculdade, nunca fui um aluno exemplar. Não que eu me orgulhe de falar disso, mas enfim, foi o que aconteceu. E eu sempre respondia a mesma coisa quando me perguntavam isso. Eu me vejo numa casa muito grande, num domingo à tarde, com minha família, com os meus filhos. Veja bem, eu lembro que a primeira entrevista que eu fui fazer na minha vida, eu devia ter 18 anos, 17 anos. Eu me vejo então, num domingo à tarde, o meu pai fazendo um churrasco, todo mundo feliz, numa casa grande, na hora do almoço, um dia ensolarado, uma piscina muito azul, as crianças correndo pra lá e pra cá no meio da casa e pulando na piscina, o cachorro, um Golden Retriever, pulando na piscina, brincando com as crianças, e todo mundo feliz, todo mundo sorrindo e todo mundo sem nenhuma preocupação. Na minha opinião, o ser humano ele precisa de sonho. O ser humano ele precisa aprender a sonhar. Afinal, acho que sonho é uma das coisas que ninguém tira de você. É uma das coisas que só você pode fazer por você. E eu sempre fui um grande sonhador. O sonho, de várias formas, sempre fez parte de mim. O sonho talvez de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. O sonho de dar um futuro melhor pra mim e pra minha família. E sempre foi muito latente dentro de mim. Apesar de que durante muito tempo eu nunca soube o que fazer da minha vida. Eu nunca imaginei que eu seria gestor de tráfego. Eu nunca imaginei talvez que, sei lá, seria engenheiro, médico. Enfim, basicamente eu fui uma pessoa comum que cresceu dentro de um lar muito comum e que de alguma forma fui orientado a seguir as regras que a maioria das pessoas segue. Ir pra escola, estudar muito, apesar de não ter estudado muito, arrumar um emprego, fazer uma faculdade, arrumar um emprego na área e viver uma vida estável. Então eu fui orientado, eu fui de alguma forma ou de outra orientado a seguir essa rotina, esse padrão no qual a maioria dos brasileiros até hoje em dia segue. Então sonhar, ter pensamentos grandes e quebrar padrões nunca foi muito meu forte. Afinal, eu sempre fui uma pessoa muito comum. Eu não sei se você me conhece, mas eu vim de uma família muito pobre. Mas muito pobre mesmo. Eu não falo nem humilde, falo de pobre. Eu nunca tive oportunidades, eu nunca tive de alguma forma uma criação, sabe? Onde eu pudesse ter pensamentos de grandeza, pensamentos de sair daquela situação ali atual para uma situação melhor. E mesmo assim, eu sempre pensei, mesmo pequeno, cara, será que a vida é isso? Será que a vida é morar de favor? Será que a vida é não usufruir das melhores coisas que o mundo tem para oferecer? Será que a vida é sempre viver nessa miséria? Então eu sempre me questionei isso. Só que eu nunca tive um objetivo claro. Eu nunca tive alguma coisa para conquistar. Apesar de que eu sempre tive, final, um resultado, que era aquela breve imaginação de onde eu queria chegar. Toda vez que algum entrevistador me perguntava onde eu queria chegar, eu sempre tive isso muito claro. Não sei porquê, talvez porque eu vi algum filme alguma vez que me mostrou isso, uma série, eu vi na televisão, eu vi em algum lugar, e isso cravou na minha mente. Cara, eu quero ter uma família estruturada, feliz, unida e rica, por que não? Onde morar bem, por que não? Usufruir das melhores coisas, por que não? Para você ter noção, a primeira vez que eu fui no McDonald's foi com 18 anos de idade. A primeira vez que eu viajei de avião, pude, sabe, sentar na cadeira de avião, foi com 20 e poucos anos de idade. Isso porque eu nasci numa família muito sem estrutura e sem oportunidades. É óbvio que eu não sabia que iria ser gestor de tráfego quando eu respondia para esses entrevistadores o que eu queria ser daqui 10 anos, ou onde eu me enxergaria. Mas eu tinha o ponto principal, que era literalmente poder sonhar. Literalmente ter alguma coisa onde eu pudesse enxergar ali algum valor. E eu acho que é isso que falta para nós, seres humanos. Essa certeza de que um dia as coisas vão dar certo. E isso me alimentou durante muitos anos e me alimenta até hoje. E foi através da profissão de gestor de tráfego que eu consegui chegar onde cheguei. Que de alguma forma muito novo eu consegui conquistar a liberdade financeira, liberdade geográfica. E é através dessa profissão que eu me mantenho até hoje. Mas Gabriel, o que é gestor de tráfego? Eu vou te explicar de forma bem resumida o que é gestão de tráfego e como você pode entrar nesse mercado também. Gestor de tráfego basicamente é aquele profissional, aquela pessoa que
gerencia as campanhas publicitárias, as campanhas online de alguma empresa específica. Então, sabe esses anúncios que você vê por aí, Instagram, Facebook, YouTube? Então, tem alguma pessoa ali por trás, tem alguém por trás, alguém que gerencia, alguém que está ali investindo dinheiro, alguém que está ali de alguma forma cuidando, gerenciando. Assim como tem alguém gravando os vídeos, assim como tem alguém editando os vídeos, assim como tem alguém fazendo as páginas, sabe, websites e tudo mais, tem alguém também responsável por cuidar e gerenciar as campanhas. E é basicamente isso que eu fiz durante todo esse tempo. Mais ou menos 5 anos que eu tô nesse mercado, e foi através dessa profissão, através desse caminho que eu consegui chegar onde eu cheguei. Só que eu nunca enxerguei, desde quando eu iniciei, tem um tempinho, eu nunca enxerguei ou romantizei muito a profissão. Até porque, eu lembro muito bem na época, ninguém tinha enriquecido com isso. Eu não conhecia naquela época ninguém que estava ganhando muito dinheiro com isso. Eu conhecia sim, obviamente, algumas pessoas que já trabalhavam com isso, através da gestão de tráfego pago, já viviam disso, só que ninguém era milionário, ninguém era muito rico. E por isso eu nunca, de alguma forma ou de outra, nunca tive bons olhos para isso. Eu sempre enxerguei a profissão, principalmente no começo, como um meio para eu chegar onde eu queria chegar. E sabendo que, naquela época principalmente, ninguém tinha chegado talvez onde eu queria chegar, que é viver muito bem e tal, futuro melhor para a família, conquistar todos os sonhos e viver disso, ter a liberdade geográfica, viver muito bem disso, eu parei e pensei, cara, eu preciso, já que vai ser o caminho que eu vou seguir, eu preciso de alguma forma encontrar um caminho, uma forma de eu enriquecer de verdade nesse mercado. Não é porque ninguém fez ainda, ou pelo menos eu não conhecia ninguém na época que tinha até então conquistado esse feito de, sei lá, trabalhar nessa profissão e ganhar 1 milhão por ano, por exemplo, que eu não poderia fazer. Então eu falei, cara, o que eu preciso aprender pra, de alguma forma, enriquecer de verdade fazendo isso? E fazendo só isso, eu vou trabalhar com isso durante um bom tempo e vou chegar onde eu quero chegar. E foi aí que a chave virou. E aí eu aprendi e fugi um pouco da manada. E aí eu literalmente fiz o que poucos ou quase ninguém fazia. Tá, Gabriel, beleza, já entendi o que é gestor de tráfego, já entendi que você queria enriquecer nessa profissão e você queria mostrar para você mesmo que era possível. Mas como é que você fez isso? Sabendo um pouco do seu histórico, sabendo que você conquistou a liberdade financeira através dessa profissão, através desse caminho. Como é que você fez isso? Bom, pessoal, eu sempre me perguntei, isso é uma pergunta desde pequeno, muito forte dentro de mim, cara, por que um engenheiro, isso eu pensava muito principalmente quando, antes de entrar na faculdade, por sinal eu nem fiz faculdade, mas antes de alguma forma escolher alguma profissão pra mim, eu sempre perguntava, cara, o que diferencia um engenheiro ou um advogado, um cientista, um médico, que seja, que às vezes sabe muito sobre aquela área, não vive bem, não ganha tão bem assim, para uma pessoa que às vezes não é tão boa quanto esse cara, mas ganha muito. Qual que é a diferença desses profissionais? E se você for parar pra pensar, às vezes você até conhece pessoas de alguma área determinada e um ganha muita grana e outro não ganha muito. Por sinal, eu tava em Foz do Iguaçu nesse último mês, passei um mês lá resolvendo algumas coisas da minha vida e eu conheci um advogado, no qual ele literalmente ganha alguns milhões por mês. Enquanto eu conheço alguns outros advogados que são tão bons quanto, ou talvez melhores, só que não conseguem literalmente ganhar nada, ou quase nada por mês. Ou estão até hoje, de alguma forma, sendo estagiários no escritório de advocacia. Veja bem, eu não estou falando mal ou falando bem de ninguém. Eu estou falando de propósito, estou falando de qual que é a diferença desses profissionais. Sabe, eu sempre me questionei bastante. Por que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não? Às vezes tendo o mesmo conhecimento, às vezes estudando na mesma escola e tendo aquela mesma breve história de sempre. E foi fazendo a mim essa pergunta que eu literalmente descobri uma forma onde eu tivesse um caminho para seguir, me diferenciando de outros profissionais da área e conquistando o que eu queria. Eu não quero falar de coisas técnicas, te ensinar ou falar o que eu fiz. Eu quero basicamente contar um pouco da minha história, até porque se você tiver interesse em aprender o que eu fiz e como eu fiz, tem vários vídeos aqui no meu canal e no meu Instagram também eu ensino muito sobre isso. Literalmente todos os dias tem conteúdo gratuito te ensinando o que eu faço e o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Só que você precisa entender, tem coisas que você pode fazer. Muita gente acha, pelo simples fato de que essa profissão hoje é muito conhecida, que o mercado de alguma forma está saturado, mas não está. O que basicamente está conhecendo é que o mercado está se enchendo de pessoas desqualificadas e pessoas que não sabem fazer, por exemplo, o que eu fiz, modéstia à parte. Não sabem se comunicar, não sabem se vender e não sabem se ver como empreendedoras. A mesma coisa que já aconteceu com várias profissões, por exemplo, advogados.
todo ano é formado vários advogados em todo o Brasil. Você concorda? Acho que infinitas faculdades estão formando advogados. Só que, se você for para analisar, você vai ver que pouquíssimos advogados, de fato, daqui 1 ano, 2 anos, estão de fato ganhando dinheiro. A mesma coisa é com esse mercado de gestão de tráfego. Estamos caminhando para formar várias pessoas que estão entrando na profissão, só que pouquíssimas vão saber fazer e seguir esse caminho que, por exemplo, esses advogados fazem para ganhar dinheiro. Pouquíssimas pessoas nesse mercado. E é por isso que você pode se destacar muito ainda se você for esperto e inteligente. E quando eu falo que você deve ser esperto e inteligente, eu não estou falando nem de você ser o melhor gestor de tráfego do país, de você ser a pessoa que mais estuda sobre o assunto. Isso é importante, é de fato importante, mas não é a coisa mais importante. Até porque se você for analisar esse mesmo contexto dos advogados aí, às vezes você vai encontrar um advogado que, tecnicamente falando, não é tão bom quanto o outro, mas ele ganha muito mais. Cara, ele sabe se comunicar, ele sabe se vender, ele sabe de alguma forma chegar, empreender. Essa é a palavra, empreender. Uma palavra que é muito usada, todo mundo conhece, mas poucos, de alguma forma, conseguem chegar lá. E se você quer aprender mais sobre como entrar nesse mercado, ou como de alguma forma enriquecer fazendo isso, eu te convido a me seguir no Instagram e se inscrever no meu canal, tá? Todo dia eu posto conteúdo sobre isso, e todo dia eu quero te ajudar. Da forma que eu encontrei uma solução para dar um futuro melhor para mim, para minha família, eu quero também fazer por você. Espero que você tenha gostado do vídeo, dá aquele like. Até a próxima.